Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um De Frente com Elas. E hoje nós vamos trazer aqui duas lindas garotas, duas lindas mulheres, que além de influencer, também são empreendedoras, mulheres que inspiram outras mulheres. É isso aí, nós estamos com a Laine e com a Yáscara, né? Oi, tudo bem? Tudo jóia? É assim mesmo que fala? É isso mesmo, é Yáscara. Nossa, que nome lindo, gente, diferente, viu? E Laine também, viu? Ó, então eu tô falando, o programa hoje vai ser diferente, gente. Gente, Laine, muito bem-vindas, viu? sejam muito bem-vindas. Yáscara também, nome diferente, né? Eu falo que tem mulheres que nasceram para brilhar, nomes fortes, diferentes. São nomes com personalidades, nomes né? com personalidade. E eu gostaria que nós começássemos o nosso bate-papo hoje, no De Frente com Elas, vocês falando um pouquinho para nós desse mundo digital e o que a rede social, a internet, trouxe para nós mulheres, para o mundo hoje, no mundo atual. Na verdade, vocês são influencer, é isso? Isso mesmo. Tá. Então vamos lá, vamos explicar, gente. A gente está entrevistando aqui as duas influencers, Laine e Yáscara, tá? Vamos lá. Eu acredito que no mundo digital, hoje em dia, as mulheres, nós conseguimos mostrar muito mais do que a sociedade dita, né? Nós, como os influencers e empresárias, empreendedoras, a gente mostra o nosso dia a dia e as pessoas têm um pouco da noção do que é você ser multitarefas, multifunções. Porque a mulher, ela só não é só mulher, né? Hoje em dia, a mulher, ela tem a casa, a Yas também tem a filha dela, tem a demanda também dos trabalhos, né? Então, acredito que hoje a gente consegue mostrar a força da mulher pela internet, né, Yas? Sim, com certeza. E eu acho também que trabalhar com online hoje se tornou algo muito mais visto e, de certa forma, abriu portas também para ser um trabalho mais valorizado. Mas ainda muitas pessoas não compreendem, né? Tipo, a magnitude, tudo que tem por trás, o que a gente precisa. Muita gente acha que é ligar a câmera de um celular, aparecer com um rostinho e falar. E não é. A gente estuda muito, a gente está sempre aprendendo, sempre tentando se desenvolver. De certa forma, a gente se torna comunicadoras também, né? Só que do mundo digital. Gente, isso que vocês estão falando tem tudo a ver, né? Porque nós somos uma geração aqui com o pezinho no 50, o pezão no 50, né? E a nossa geração ainda é do Facebook, né? A gente é do Facebook. Iogurte. Iogurte. Do Iogurte. Isso. Poxa, eu tive, mas eu era tinha- criança, eu nem podia ter tido. A gente tinha o iogurte, né? O Orkut, né? A gente era dessa época. Então, pra gente, é tudo muito novo, né? Sim. A gente vê a Virgínia, a gente vê sei lá, alguns outros nomes aí tão importantes, mas assim, é um mundo muito diferente para nós. E sabe, Fer, o que é mais interessante? Porque hoje a gente vive, assim, um mundo... Eu falo, às vezes, até brinco, né, com as pessoas, que a gente vive num mundo muito fake news. As pessoas produzem um produto na rede social e as pessoas, a massa da população, vê aquilo, pega aquilo como uma verdade, como se aquilo não tivesse um mundo real atrás, né? Como se aquela pessoa, aquele estereótipo sendo apresentado, não tivesse um mundo, também não tivesse seus problemas, seus choros, suas dores, né? Então, é vendido um produto maravilhoso na internet. Por exemplo, o que ela está querendo dizer, eu vou falar para vocês. Como é que pode a mulher ter nenê hoje e daqui um mês ela posta foto com a barriga trincada? Se eu demorei 19 anos para perder os 25 quilos que eu engordei na minha primeira gestação, gente. Não estou entendendo. É muito difícil. Você teve filho. Quanto Tive. tempo você demorou para trincar sua barriga? Então, eu fui mãe aos 22 anos. Ah. Então, eu fui uma mãe um pouco mais jovem, um metabolismo acelerado. Ao peso, eu voltei com 9 dias que ela tinha nascido. Mas porque eu engordei muito pouco. Eu não tive uma gravidez onde eu tive um alto ganho de peso. A minha bebê também nasceu de 36 semanas, mas com 3,5 kg. Então, ela era um bebezão. Grandão, Nossa! Genética, né, gente? Então, a maioria era dela. Mas, assim, trincar a barriga, até hoje eu não consegui. Foi só o peso mesmo. Mas, assim, às vezes as pessoas vendem, de certa forma... Pode ser que, para algumas pessoas, uma minoria da parcela, seja uma realidade. Mas a maioria não é. Você ganha um bebê, você fica refém daquilo, você fica refém de cuidar da criança. Eu vivi a maternidade aos 22 anos, eu me considero jovem,
me considerava mais jovem na época. Estava aprendendo tudo pela primeira vez. Eu até tenho um irmão mais novo, mas é de outro casamento do meu pai. Então, eu não tive muito essa convivência com criança. Então, a primeira criança que eu cuidei foi a minha. Então, a última coisa que a gente, naquele momento, lógico, a gente quer voltar a se sentir mulher, se sentir linda, se sentir maravilhosa, mas, antes de tudo, a gente quer se validar como mãe, né? Então, o nós, eu, mulher, acaba ficando um pouquinho para depois. E vocês vendem uma imagem, né? E, assim, além de vender essa imagem na internet, as pessoas também que assistem também cobram de vocês aquilo que vocês vendem no dia a dia. Sim. Porque vocês acabam sendo também julgadas no dia a dia, porque elas querem que vocês sejam exatamente aquilo que vocês produzem. É uma personagem? Como que funciona isso? Vou falar por mim, tá? Eu sou muito dia a dia nos meus stories. Eu sou muito realidade. Exemplo, final de semana, meu pneu furou, eu mostrei que eu estava lá. Eu sou muito dia a dia mesmo, eu mostro realmente a realidade. Esses dias também postei que eu estava numa loja, uma pessoa me reconheceu e eu estava toda de pijama, não estava nada montada. Então, eu tenho essa interação bem legal com meus seguidores, né? Eu mostro realmente o que eu sou. Eu acredito que, por isso, as pessoas têm essa confiança no que eu influencio elas, né? No que eu mostro no meu Instagram. Exemplo, se eu for influenciar numa loja de bolsa, elas vão ter confiança naquilo porque eu uso no meu dia a dia e eu mostro eu usando no dia a dia. Então, entra muito... Cada perfil é cada perfil. O meu perfil, eu realmente mostro a realidade do que está acontecendo no meu dia a dia. É a sua rotina. É a minha rotina. E eu acredito que isso conecta cada vez mais eu com meus seguidores. Isso. No meu caso, eu não represento um personagem, mas eu compreendo que as redes sociais, a gente acaba tendo é uma parêntese, né? Tipo, um mini foco daquilo que vale a pena ser mostrado. Por exemplo, eu não costumo aparecer nas minhas redes sociais muito triste, às vezes quando eu estou com muitos problemas pessoais, então eu costumo separar algumas coisas, porque eu acho que as pessoas que me assistem, eu tenho a Lai tem um conteúdo de lifestyle, o meu conteúdo já é um conteúdo mais focado para moda. Pera, que é live o quê? A Lai. A Laine. Lifestyle. Lifestyle. É mais um conteúdo sobre a vida dela. E o meu conteúdo, eu sou formada em moda, eu produzo mais conteúdos focados a isso, e depois eu tenho alguns outros trabalhos paralelos, como, por exemplo, com a prefeitura, que é um trabalho que eu amo. Mas, por ser um foco mais focado em moda, as pessoas me assistem para ver sobre moda. Então, elas me assistem para ver sobre comida, quer dizer, sobre roupas, sobre tendências, sobre sapato, sobre bolsas, sobre lugares. Às vezes, elas não me assistem, de certa forma, para saber... qual que é o BO que você resolveu hoje? Entendi. Mas, de certa forma, a gente conta. A gente conta de algo... Porque se tornam amigas. É muito engraçado que, às vezes, tem pessoas que acompanham a gente que se tornam mais próximos do que o nosso próprio sangue. Sim. Isso é muito Que legal, Aí gente. você vê que tem dois perfis totalmente diferentes, né? E vocês fazem muitos trabalhos juntas? Sim. Sim. Porque uma marca, ela tem a sua imagem, ela tem aquilo que ela quer comunicar, aquilo que ela quer vender, como que ela quer ser vista. E dificilmente uma única pessoa vai representar isso, vai conversar com todo o público dela. Então é aí que você entra. Às vezes você entra com uma pessoa que tem o senso estético da sua marca, mas você entra com uma pessoa que tem a carisma, a outra pessoa que tem o lifestyle do seu cliente, para poder comunicar. Por isso que a gente fala, muitas pessoas na internet também têm o hábito de se competirem entre si, quando, na verdade, o mais justo é se juntar. Isso. Você nunca vai atender todo mundo, não tem como. Há público para todo mundo, e eu sempre digo, né? Vocês acabam, a gente optou por trazer vocês duas, porque onde uma está, a outra está. E eu acho que é esse o papel relevante, né? Mulheres apoiam mulheres, não há competição entre as mulheres. Eu acho que quando você soma poderes, simpatia, profissionalismo, competência, uma levanta a outra. E é isso que a gente quer trazer aqui. Não há competição, há soma. E é isso que nós temos que trabalhar nesse mundo feminino, onde há muita competição, muita comparação,
Uma quer apagar o brilho da outra e não é assim que funciona. E a gente vê muito isso em vocês. Isso é muito interessante. Na verdade, a gente fala isso já faz muito tempo, que mulheres apoiam mulheres, né? Porque a gente sabe que tem muita competição, até os próprios julgamentos, né? Às vezes você está num lugar, quem está te julgando é outra mulher, não é um homem, né? O homem não está nem aí para como você está. Como você falou, eu posto de pijama. Então, o homem não está nem aí para isso. Mas a outra mulher vai falar, nossa, olha a roupa dela. Não combina, hein? Ai, tá muito curto. Não sei o quê. Então, a gente vem já de uma vibe, já faz muitos anos, né, que a gente vem trabalhando com isso, de mulheres que apoiam mulheres, né, porque é importante essa parceria. Eu e a Fernanda, somos duas Fernandas, né, uma apoia a outra. Isso, e quando fomos para trabalhar juntas, nós somos de personalidade forte. Muito forte. Né? Nós temos a nossa personalidade, nós somos mulheres fortes, né? E aí fomos trabalhar junto. Meu Deus, isso vai virar uma tempestade. E não. Porque eu falo que quando a gente junta duas personalidades fortes, mas duas potências, duas né, pessoas gente? muito bem resolvidas, porque quando você é bem resolvida e você sabe aonde você quer chegar e quem é você, você não tem medo de concorrência. Não existe concorrência, nós tivemos um programa Fer? aqui e até uma das pessoas que participou, que foi entrevistada, a hora que encerrou, falou para a Fernanda, nossa, é muito engraçado como vocês não competem uma com a outra, né? E realmente, a gente não compete em nada, ao contrário. Eu quero que ela cresça cada vez mais. Quem sabe ela fica milionária e eu fico também, né? Eu também falo, não tem problema nenhum. Se eu for amiga da milionária, não tem problema. O meu objetivo... Não precisa ser eu. O meu objetivo é tornar a Yas famosíssima aí no Brasil, entendeu? No mundo, globalmente, para realmente eu pegar essa rabeira aí dela. Eu também. Eu, na verdade, já te apoio, tá? Vocês estão super apoiadas. E assim, quando vocês estiverem lá no topo, vocês não se esqueçam da gente, tá? Que a gente vai pegar essa mesma rabeira. E assim, né? Olha só como que é a gente voltando ali para a questão da imagem que a internet gera, o fake news que a gente vive, né? Os rótulos. Você, no caso, gera um conteúdo da realidade. E como que pode você ficar muito conhecida, ter muitos seguidores, você trazendo a realidade, uma verdade, que muitas vezes a internet ela esconde. E aí você faz sucesso nisso. Quantos seguidores você Hoje tem? em dia eu tô com 18 mil seguidores. E pouco a você? mais. Eu tenho 11 mil no Instagram. É muita gente. É muita gente. Gente, é gente pra caramba. É muita gente. Mas é como nós aqui já falamos, são públicos para pessoas diferentes. E é por isso que a gente se completa até então nos trabalhos. Porque o público que assiste a Yas quer ver realmente o conteúdo que ela posta. E o meu também quer ver o conteúdo que eu posto. Eu digo que assim, ó, a realidade, ela me aproxima dos meus seguidores, né? Mas acredito que eu não me rotular muito faz muito mais o meu jeito, e eu sou o que eu sou, gente. O que eu tô sendo aqui, eu sou lá na internet, eu sou com qualquer um na rua. Então, não ter esse rótulo, e também é o que vocês falaram, quando você sabe quem você é, você não liga mais para a opinião das pessoas. Exatamente. Né? Então, acredito que seja mais ou menos isso. Sim, né? Por exemplo, a Alai, ela tem um perfil muito legal, muito interessante. Ela realmente posta, tipo, o dia a dia dela, a realidade e tudo mais. O que é muito legal e aproxima bastante as pessoas. Então, é um tipo de conteúdo que hoje em dia está muito em alta, principalmente porque as pessoas, de certa forma, cansou daquilo do perfeito inalcançável. Exato. E eu acho que a gente se sente meio que em casa, né? Sim. Porque você olha e fala assim, nossa, ela também passa por isso, né? Isso é muito bacana. Mas, gente, assim, ó, a Yas, ela tem muito perfil das Não, lojas, mas- amiga. Mas assim, explicando, é que o meu perfil, eu trago sim o meu lifestyle, nada do que eu trago lá é uma mentira, tudo é uma verdade. Mas o meu foco, muitas vezes, é no perfil de conhecimento. Então, eu trago um pouco menos da minha vida, eu trago ela mais nos stories, mas o meu feed é mais sempre tentando trazer alguma informação. O que são duas abordagens totalmente diferentes, mas duas abordagens
necessárias. Não que seja mentira. Tipo, nada que tem ali é mentira. É a minha vida, é a minha casa, é a minha filha, é a minha rotina. Mas como, por exemplo, meu nicho não é sobre maternidade, eu poupo a minha filha de aparecer. Então, eu posto uma ou outra coisinha interessante com ela. Tipo, nossa, uma atividade de lição de casa. Por exemplo, hoje, a gente realizou a primeira lição dela de casa que ela teve. Eu falei, gente, ela é um bebezinho. Aí eu falei, Maria, escreve Maria. Ela escreveu e ela tem 4 anos. Que gracinha. Gente, que linda! E eu fiquei, tipo, super emocionada, porque às vezes eles dão... E aí é uma coisa que eu trago. Mas... Então, hoje é necessário. Hoje não, sempre foi necessário a gente tratar as pessoas com a realidade e com a... Até por um senso de... Como que eu posso explicar de uma forma... Até pela questão também de responsabilidade, né? É isso que eu queria entrar um pouquinho. Até pela questão de responsabilidade. Isso, porque vocês hoje, eu falo nós, né? Nós somos mulheres que acabam inspirando outras mulheres. Porque a mulher hoje, você acabou de falar da sua filha, né? Você é mãe, tem a responsabilidade com a criança, com a escola, com o cuidado. Você é mãe solo? Mãe solo não, eu sou mãe solteira. O pai da minha filha é bem ativo na vida dela. Isso. Ai, que maravilha, isso é muito bom. A gente também falou sobre isso. Extremamente importante. Eu sei que é uma realidade que muitas mulheres não vivem, infelizmente, né? Sim. Mas, graças a Deus, a minha filha Você tem um ótimo apoio. pai, um pai muito presente na vida dela. Isso é muito bom. E essa questão da responsabilidade social, né? Porque... Como vocês estão na mídia o tempo todo, e falar de beleza, falar do seu cotidiano, também é importante nesses momentos ter a responsabilidade social de passar uma mensagem para as mulheres, né? Porque muitas vezes hoje a gente sabe que as mulheres estão enfrentando aí a questão de complicações em relação ao feminicídio, o abuso que a sociedade foi construindo, né? Eu falo que a mulher ganhou espaço, mas muitas vezes ela não consegue buscar o espaço merecido a ela, de buscar oportunidades. Porque esses altos índices de tentativa de feminicídio, eles são uma constante, né? Hoje em dia, a gente está vendo que isso aumenta, né? Exatamente. E como que vocês lidam com essa responsabilidade social no trabalho de vocês? Eu acho que o primeiro passo é a gente se colocar não só no lugar de mulher, mas como no lugar de pessoa. Como vocês haviam citado anteriormente, nós temos a mania óbvia de julgar a princípio. Tipo, como fulana aceita, como fulana passa, como X coisa acontece com ela. Então, eu acho que ao invés da gente julgar sobre o porquê, a gente pode ser, às vezes, aquele ombro amigo. Aquela pessoa que chega, que fala, olha... Tipo assim, se você precisar, eu tô aqui. Às vezes a pessoa ela sabe que ela está passando por uma situação pela qual ela não merece. Mas o motivo para ela não sair daquilo é por ela não ter força sozinha. Então, talvez quando ela se sentir segura, e às vezes você pode estar sendo essa força, ela sai, porque é muito fácil a gente falar, existe um telefone que você liga. E a vida da pessoa depois daquilo? Exatamente. Como que segue? E às vezes essa mulher só precisa que alguém escute ela sem julgar. Um acolhimento mesmo, né? Eu falo que muitas vezes, quando elas procuram, tipo assim, já tive casos assim de amigas falar, elas não querem ouvir a minha opinião. E é a hora que a minha opinião fica em casa. Não é a minha opinião. Ela só quer saber, olha, estou passando por isso, posso contar com você? Pode, desabafa, conversa, a gente está aqui, vamos... E é ficar, às vezes, lógico, a gente não tem que apoiar a pessoa a permanecer, mas a gente tem que permanecer do lado da pessoa até o momento em que ela... Se sentir feliz, se sentir segura para contar. Porque às vezes ela não está no momento, ela não quer contar. Porque diz que quando você conta, você vive novamente a agressão, né? Você está contando, você está vivendo novamente. E às vezes é exatamente isso. Ela não quer contar, mas ela não quer julgamento. Ela quer só desabafar, às vezes só um abraço. Eu falo que a gente também tem que se posicionar num ponto, tipo assim, deixar a pessoa confortável, mas em momento algum... fazer essa pessoa acreditar que isso seja normal. Isso. Porque não é normal, né, gente? E é muito o que a Yas falou. A gente tem que tá ali do lado, né? Dando esse apoio, dando esse acolhimento mesmo, para que aí sim ela consiga observar que aquilo não é normal, né? Porque muitas passam um pano, né? Fala assim, mas às vezes eu causei isso, eu causei aquilo. E não é sempre assim, gente. Igual vocês falaram, né? Que tá tendo casos absurdos assim, estão crescendo demais. Isso assusta
demais, né? Nós como mulheres. Então, também a gente tenta passar essa imagem que nós mulheres, nós precisamos também se posicionar, né? Não deixar que essas coisas aconteçam com a gente, mas realmente é algo que nós precisamos uma das outras para nos acolhermos, né? E estar do lado. É exatamente o que a Yas falou. É estar do lado, estar ali acompanhando, dar uma palavra amiga, porque muitas vezes é o que a mulher precisa, às vezes ela não tem forças para sair daquilo, e uma palavra que você fala talvez vai mudando aquele psicológico dela para ela realmente conseguir sair dali, né? E também terapia também, sabe? Hoje em dia é muito importante, gente. É o ombro amigo, né, gente? Porque a gente já lida com isso há muito tempo, e a mulher, às vezes, ela entende que aquilo que ela está passando não é uma violência. Sim. Que a maioria das vezes, porque o próprio agressor, ele acaba falando que ela está passando por aquilo porque a culpa é dela, né? Então, Sempre volta, né? é isso que vocês falaram, eu acho que talvez seja a parte principal, ouvir, acolher, né? Empatia, se colocar no lugar da mulher, mas mostrar para ela que aquilo não é normal, né? Que aquilo que ela está passando é um tipo de violência, né? E não julgá-la, você vai denunciar ou não, mas mostrar para que ela possa entender que vai piorar, né? Porque os ciclos são os mesmos, né? E acaba piorando e chegando até, muitas vezes, ao que a gente não quer, o que a gente quer evitar. Isso. Eu falo assim, muitas vezes a gente esquece de analisar que esses determinados comportamentos chegam a ser até algo cultural. Errado. Verdade. Errado, mas muitas vezes até cultural, e às vezes a gente passa pequenos indícios disso na própria criação, às vezes, que a gente tem em casa. Por exemplo, tem a filha menina e o filho menino. O menino pode, a menina não pode, fulano pode, ciclano não pode. E, na verdade, lógico, a gente tem a distinção de gênero, realmente existem coisas para mulheres e coisas para homem de uma determinada forma, mas a responsabilidade, o respeito, a educação é o mesmo para ambos. Então, eu também falo assim, muitas mulheres que às vezes acabam vivendo esse tipo de situação, já vivenciou alguma coisa dentro de casa. Então, seu próprio exemplo já foi o pai, já foi a mãe. É a repetição do ciclo, já foi né? Então, meio cultural, né? Tipo assim, romper o ciclo não é tão simples. Não E é. olha, a geração de vocês, eu acho que ainda é uma geração mais jovem, né? Porque até 1918, na Constituição, a mulher era uma coisa pertencente a um homem. Sim. Até 1988, a mulher não poderia jamais entrar com pedido de separação. Era só o homem que poderia. 1988. 1900, gente. E 88. Estamos em 2026. Isso. Eu sou de É pouco 99. Eu tempo. sou de pouquíssimo 95. Entendeu? É pouco Meu então, Deus. Então, veja bem, a mulher vem passando por algumas situações e é muito estrutural isso, né? Os homens, se você pegar aí a geração do meu marido, outras gerações, eles aprenderam muitas coisas assim, de que é normal, né? Sim. E se você não souber dar o limite, falar, ô coleguinha, aqui termina o seu limite, aqui começa o meu, aí você acaba entrando e permitindo que aconteça pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Eu né? falo assim, mulher nenhuma, eu acredito, acha que determinada coisa é boa. Mas ela, infelizmente, se acostuma a aceitar ou a concordar. E às vezes ela não acha saída, né? Ela não consegue enxergar além da ponte, ou além do muro. Não consegue, e por isso que os influenciadores têm esse papel também na sociedade. E hoje eu levanto essa questão para vocês, né? O que é influenciar alguém na concepção de vocês? O que transforma o outro lado da telinha ali? Boa. Muito boa a pergunta. Olha, para mim, assim, influenciar alguém é realmente, nessa questão, né? É realmente você conseguir passar a imagem para a pessoa que ela consegue sim, né? Muitas vezes a gente está abordando esse assunto de mulher. Você mostrar que ela consegue sair daquilo se caso ela estiver naquele mundinho, né? Porque hoje em dia as mulheres, quando elas passam por esse tipo de situação, elas vivem basicamente nesse mundinho onde o cara coloca ela ali dentro. Então, a gente influenciar a mulher que ela pode sim, que ela consegue sair sim, que ela
tem um respiro fora daquela jaula, daquela gaiola, né? Então, isso para mim é muito importante, a gente realmente estar passando essa visão que a gente pode influenciar ela, que ela consegue sim sair daquilo e que aquilo não é normal, né, Yas? Sim, eu acho que acima de qualquer coisa é ter a responsabilidade e ter a empatia. A gente falou bastante sobre quadros de violência, agressões e tudo mais, mas assim, voltando ao papo do parto que a gente tinha falado, eu, por exemplo, eu não postei quase nada sobre o meu pós-parto. Realmente porque eu sabia que aquilo que eu estava vivendo, nenhum por cento das pessoas viveriam. Então, a gente... Por exemplo, eu tenho gestantes recentes na minha família, tipo assim, conversei. Elas, nossa, mas o seu corpo voltou tão rápido. Eu falei assim, mas calma, você gerou uma vida, tipo, não é no mesmo tempo. E o meu é, tipo assim, o meu é um caso isolado de genética. E talvez, se eu tiver minha próxima gestação, não vai ser isso. Talvez eu vou ficar pro resto da vida e não vou conseguir voltar. E nós conversamos, nós entrevistamos também um cirurgião plástico e ele trouxe essa fala para nós, que quando a mulher é mais jovem, o corpo dela tem a facilidade de voltar, né? né? O colágeno então há toda mais. Uma ciência, uma biologia por trás disso, o tempo da maturidade da pele, é uma pele nova. A diferença de uma gravidez aos 25 anos, que ele falou, e a diferença de uma gravidez aos 35, né? O quanto o seu corpo volta mais rápido e o quanto o seu corpo demora um pouco mais, né? Sim, e só agora voltando, né, ao assunto, eu acho que a gente também tem que se colocar numa posição de não usar a ignorância como uma fala, é só largar. Se fosse só largar, a pessoa não estava ali. Às vezes ela nem teria começado. Às vezes se ela tivesse compreendido, ou às vezes ela compreendeu, mas às vezes são tantas parênteses. Eu acho que só quem já viveu um relacionamento assim poderia abordar com tanta fragilidade ou com tanta convicção. Eu assisti um filme ontem, Um Exemplo de Mãe, o filme, e ele retrata muito isso. Retrata uma mãe de classe bem desfavorável, com 2 filhos. E o filme retrata esse abuso, né, no casamento. E ela toma coragem de sair sozinha com as crianças, mas num determinado momento ele volta prometendo um monte de coisa e ela acaba voltando novamente. É um filme que retrata exatamente isso, esse ciclo que muitas vezes a mulher ela não consegue, porque a autoestima dela, ela acha que ela é incapaz de dar um passo à frente. E quando ela dá, ela encontra todos os desafios que as mulheres encontram. Eu falo que a mulher hoje ela conquistou um espaço, sim, na sociedade. Sim. Ela conquistou, avançou. Mas ainda não é igual. A mulher ela tem que gritar um pouco mais, ela tem que se posicionar um pouco mais. É um pouco mais sofrido a caminhada da mulher para que ela consiga se manter ali nos espaços. Ainda não é igual. Estamos caminhando. Sim, acredito que a gente vai conseguir chegar, mas ainda não é igual. Muitas vezes a gente é vista só como louca apenas por tentar. Sim, exatamente. Realmente. Aliás, a mulher que se destaca, normalmente ela é vista como louca, né? Não é alguns outros adjetivos que a gente nem poderia citar aqui. Às vezes você vê uma mulher de muito sucesso. Geralmente, na cabeça das pessoas, não é o próprio mérito dela. Ela teve que fazer alguma coisa ilícita para estar ali em cima. Ou sempre vinculam a um homem atrás. Exato. Entende? Então, hoje em dia, as próprias mulheres. Realmente, as próprias mulheres. É julgada, né? A pessoa que está ali de sucesso, ela tem esse julgamento. E também, justamente, por isso, eu acredito que o meu perfil relata isso, meu dia a dia, mostrando o quanto que eu dou duro, o tanto que eu trabalho, o quanto eu também sou mulher, tenho minhas outras responsabilidades do dia a dia. Então, é igual a Yas falou, a gente tem que primeiro ter uma responsabilidade de estar mostrando isso para as outras mulheres, mas é igual eu falo, que eu mostro porque é capaz. Nós somos capazes. Nós, por ser mulheres, nós já vemos com um certo julgamento, um olhar. Então, mostrar que eu trabalho duro, sim. Eu dou conta, sim. Eu consigo, né? Muitas vezes a gente dá uma choradinha ali, mas depois a gente já bate a poeira, já volta. Entra no banheiro, chora e sai. Às vezes não dá nem tempo, né? De chorar. Às vezes é no carro onde ele chora ali, mas a gente volta. Já vai limpando a maquiagem, semana passada mesmo eu tive que agendar horário pra chorar. Oh, meu Deus. Mas sabe o que é o mais curioso? É que a internet, né? Nós como influenciadoras, a internet ela teve uma evolução tão gigante e é cada dia mais tão constante, tão rápida, que essa parte cultural, né, que já dessa parte do feminicídio,
população ela não conseguiu acompanhar toda essa evolução do que Exatamente. todo o cotidiano, toda a sociedade vem evoluindo, A né? mente do ser humano não evoluiu. Não. Ô, gente, e agora uma pergunta. A gente vê os jovens, né? Principalmente a molecadinha menor aí, tudo querendo ser influenciador. Começa a postar dentro de casa, começa a postar tudo. Como chegar onde vocês chegaram? Como? Eu acho que as pessoas vendem uma realidade que é muito fácil e não é. Isso. Existem, sim, os casos das pessoas que viralizam assim por serem exatamente quem elas são. Mas, por exemplo, para eu conseguir falar sobre o que eu falo, eu tenho uma formação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu trabalhei 10 anos na área do comércio. Então, eu me comuniquei com muita gente, criei essa facilidade de comunicar e tudo mais. Trabalhar com a internet é ótimo. Eu amo. Tanto que foi a minha escolha sair do meu emprego CLT, né? Eu finalizei sendo gerente de loja para trabalhar apenas com a internet. Mas quando eu já senti uma segurança, eu sou cristã, eu fiz um propósito com Deus. Quando eu recebi minha resposta, eu saí. Então, a porta que Jesus abriu, ele mesmo fechou e abriu uma outra para mim. Esse foi o meu caminho. Mas eu falo assim, hoje, você pegar e falar, eu quero fazer isso, é muito bom você querer algo. Mas a gente precisa também colocar na consciência de que não é só isso. Às vezes esse não seja o seu único caminho. Quando eu tinha 12 anos, eu queria ser professora de matemática. Aos 14, eu estava ciente que eu faria educação física. Aos 15, eu falei para minha mãe que eu ia prestar para a Marinha. Então, assim, a gente não tem uma responsabilidade, muito menos um conhecimento de ter certeza do que a gente vai fazer. Sim. Então, eu acho legal, apesar que eu me preocupo um pouco com a exposição, porque, assim, eu sou de 99, mas eu não tinha um celular, eu não era uma criança com celular. Quando eu era criança, não tinha internet, assim, quando eu tinha... Acho que comecei a ter acesso à internet há uns 7, 8 anos. Ainda era criança, mas eu já não sou da geração que nasceu com internet. Eu olho assim, a minha filha sabe. E eu não deixo, mas assim, ela sabe que é a internet, ela sabe que é um celular. Eu vejo, às vezes, eu tenho muita criança na minha família, eu venho de uma família muito grande. Então, e eles têm muito acesso, e às vezes você pergunta, tipo, o que você quer ser? E às vezes não tem mais aquela imaginação. Eles focaram só em uma coisa. E é preocupante, porque assim, eu acredito que tem espaço para todo mundo, mas tudo aquilo que satura deixa de ter relevância em algum momento. É verdade. E é uma profissão muito nova, né? Sim. Eu também. Eu nunca imaginei na vida que eu ia ser influenciadora. Por quê? 95, né? Eu nasci em 95, tô com 30 anos. Igual a Yas. Eu também não tive o acesso à internet como hoje em dia as crianças têm o acesso. E é tudo que a Yas falou. Eu e ela, nós agora juntas, né? A gente vê o quanto é difícil cada dia mais se destacar nesse meio, se destacar porque, é igual ela falou, tem uma demanda muito grande, né? Então, a gente tem nossa autenticidade, temos que ter uma cada uma, mas realmente, gente, todos os dias é um leão por dia ser matado. Eu, pra estar onde eu tô hoje, foram 10 anos, 8 anos, mais ou menos. Começou com o salão, que aí com o salão consegui uma popularidade, e a influenciadora foi realmente algo que aconteceu, sabe? Foi Como algo achar novo. vocês nas redes sociais? O meu é @Yáscara com Y e K. Gente, é e um pouco Barbosa com Z. Gente, mas escrevendo só o Yáscara, vocês já vão me achar. É um nome Com bem certeza. diferente. Yáscara com Y e K. YASKARA. E E @Laine, LAYNI, Laine Lima F. Ai, que bacana, gente. Eu, como sempre, eu sou a chata. Eu tenho que encerrar todos os programas, eu tenho que falar. Mas, assim, foi muito bom conversar com vocês. É muito interessante, porque vocês têm a idade dos nossos filhos, né? E a gente ouvir vocês falando assim, dá até um gás na gente, né? De começar a entender um pouquinho mais das redes sociais. porque... Elas estavam dizendo que elas nasceram na década de 90. Agora, imagina nós na década de 70. Então... A gente, minha mãe tem a um única- Instagram porque eu fiz, pra ela me seguir, entendeu? A primeira internet que chegou pra gente era aquela discada que usava a linha do telefone e que ninguém ligava na sua casa, porque o telefone estava ocupado. Era isso, entendeu? Então, pra gente, mas isso mostra que a gente tem que estudar um pouco mais sobre o assunto. Não, eu acho que nunca para, né, Fer? Nunca, vocês gente. ali, não é tudo flores, né? Não, e Estudar nós... conteúdo, a questão da Sim. responsabilidade, o que você vai passar para esses 18 mil pessoas, 11 mil Exatamente. pessoas.
pessoas. Eu acho Mas que se eu postar meu dia a dia, eu acho que as pessoas vão infartar. Vão falar que Eu é louca. gostaria de ver, viu? Olha, Amiga, eu sua passei louca, não 2 faz horas isso. do seu dia, não Você foi tão viu? tranquilo. É verdade. Ai, a gente Nós tem que falar. Elas Vivemos tiveram- na pele o que vocês Vocês passaram. viram? Elas Se passaram a gente com a postar um gente. dia, a pessoa vai chegar no fim do dia e vai falar, amiga, sua louca, desiste. Cadê sua chavinha Pix? Vou te mandar um agradecimento. Meninas, é isso aí. Elas passaram um dia conosco lá. Mas é e o não que eu foi, falo. foi um dia tão maravilhoso, só que não. Muito calmo. Mas é o que eu falo. É às vezes mostrando o seu dia a dia, o nosso dia a dia, que nós damos forças às outras mulheres para elas Sim. conseguirem, sim. Porque não é fácil. Igual elas falaram que nós Sim. passamos um pouquinho lá do que elas passam. E eu saí de lá como, Yas? Como que eu fiquei Nossa, falando? ela ficou, meu Deus, amiga. Eu vi, ela tava Amiga, estampado. eu não sei. Eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Amiga do céu, o que é isso? E olha só, tá? E a gente nem resolveu o problema, a gente só assistiu. E vocês foram fantásticas, porque vocês conseguiram Não, vocês- fazer o objetivo de vocês Vocês diante alinharam daquele os chakras lá, né? borbulhão de Sim, coisas eu precisava de uma acontecendo. filmagem, a gente já viu uma policial. Eu falei, você, vem cá. Ela, mas eu vim resolver. Depois. Vem cá, preciso de você aqui. E assim foi. Mas, gente, realmente, mostrar o dia a dia de mulheres, ainda mais vocês que têm um cargo super importante aqui na cidade, na prefeitura. É incrível a gente ver mulheres como vocês ali em cima, ali dando garra, força todos os dias e dando força para mais mulheres e acolhendo mulheres, que é realmente isso que nós estamos falando aqui e que é preciso. Então, nós agradecemos também vocês e parabéns, viu? Porque, ó, tá ali não é fácil, né? Yas? Não. E assim, dando uma dica, né? Independente que a gente falou de profissão, sobre influenciadores, eu acho que independente do que a gente for fazer, a gente precisa estar evoluindo o tempo inteiro. Exato. Então, assim, eu até em uma conversa com as amigas, eu costumo falar assim, independente do que você vai fazer, se você vai ser desde a cabeleireira até um médico, seja o melhor naquilo que você faz. Isso. Assim você se destaca. Quando você já escolhe a profissão, já tá com amor ali, eu acho que aí já é 60% garantido que vai dar Sim. certo, né? Quando você gosta, quando Os você outros entra 40 com é tudo. sua força de vontade. é. Não, 30. 10% pode ser o acaso. Exato. Às vezes acontece. A hora certa e o lugar certo. Sim. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando o nosso episódio do De Frente com Elas, com essas duas lindas, duas lideranças, duas influenciadoras. E para encerrar, para finalizar, elas vão fechar dando uma frase aí para vocês. Vocês não estão sozinhas. É essa frase? Dá uma mensagem aí tá. para nossos espectadores sobre a mulher. Uma dica aí para elas para a gente finalizar o programa. Tá. Posso começar, amiga? Pode, com certeza. Mulher, você não está sozinha. Nós podemos sim. Nós conseguimos sim. Nós só precisamos mesmo umas apoiarem as outras, nós nos apoiarmos, porque aí sim nós realmente conseguiremos ter o tão sonhado nossa voz, nossa igualdade aqui na sociedade. Já estamos, né, caminhando para ter tudo isso. Mas acredite em você mesmo e, claro, né, gente, qual que era a frase mesmo? Você não está sozinha. E claro, né, mulher, você não está sozinha. Sejam mulheres que apoiam outras mulheres e que busquem a sua melhor versão também. E quando alguém vier a precisar de você, seja exatamente o ombro que você busca encontrar em outra pessoa. Eu acho que a gente faz a diferença quando a gente muda a gente mesmo. Lindo. Aqui Que no lindo. começo. Empatia pela próxima É, também. Lindo. Perfeitas. Uma Vocês casa foram começa um se sucesso. construindo por um tijolo. Muito lindo. Muito lindo. Obrigada, vocês são maravilhosas, além de ser lindas. Obrigada pela participação, pelo aceite do convite. E assim encerramos o nosso De Frente com Elas. Até a próxima. Ai,